Aquele dia até, na última live, né, tu comentou que tu, no final do ano passado, teve um período ali que tu pensou em desistir, parar de Sim, cantar, sim. enfim. Eu gostaria que tu, né, agora que a gente tem tempo, destrinchasse esse assunto pra nós, o porquê que bateu Sim. essa vontade aí, enfim. Cara, eu acho que eu falo pra amigos meus, né, que me acompanham. Hoje a galera chega, por exemplo, alguém começa a me seguir hoje no Instagram, me vê com 92 mil seguidores lá, vê o Rodrigo que participou do The Reality, né, que também teve uma passagem pelo Raul Gil ali. Mas enfim, eu acho que essa participação do Dom, ela foi uma voz ativa de Deus no meu ministério, né. Pra quem não sabe, eu fui selecionado pro The Reality ali, né, a galera já acompanhou no outro podcast, no primeiro ali que a gente fez juntos. Então acompanharam ali como foi o processo disso. Sim. E eu comentei que eu fui me inscrever, mas não acreditava que de fato, né, eu seria escolhido ali para participar. Porém, demorou alguns meses, na verdade. Tudo é processo, né, gente? Verdade. Então, assim, não foi eu me inscrever e no outro dia já me chamaram já. Na verdade, foi, eu acho que 2 meses depois ou 3 meses depois. Ali, se não me falha a memória. Eu lembro que eu tava num dos meus últimos compromissos, inclusive, num desses compromissos que eu estava ali cumprindo, né, na igreja, eu já vinha fazendo uma oração para Deus. Eu sempre, de 2019 para cá, na verdade, eu ministro nas igrejas, né? Então, não faz tanto tempo assim, né? Acho que a galera às vezes chega, tipo, nossa, desde criança ele faz isso, né? Que nem o Miguelzinho lá. Não é, não é. Então, desde 2020 para cá, na verdade. Porque até 2019 eu era de uma congregação, essa congregação era um pouquinho mais reservada, não era tanto de liberar os ministros para sair, tocar em outros lugares ou ministrar, né? Sim. Então eu ficava realmente mais na minha igreja. E quando eu saí partindo disso, né? Quando eu saí em 2019 dessa congregação e eu já tinha recebido algumas palavras, para quem não sabe, eu era guitarrista. Então, eu tocava guitarra. Eu amo até hoje tocar guitarra, né? Raramente, raramente, cara, raramente. Então, a galera fala, cara, tu toca muito bem violão e tudo mais. O violão é minha paixão, né? Mas a guitarra, eu brinco com a galera, né? O amor da minha vida é a guitarra, né? Nas nuvens, né? Porque quando eu saí, eu tinha muito essa veia músico de ministrar com o meu instrumento. Por quê? Porque eu era muito tímido. Eu era muito tímido. Então, sim, eu cresci vendo meus pais, o meu pai com o meu tio, eles tinham uma dupla ali. Eu cresci vendo eles ministrarem. E o meu pai sempre com muita ousadia, meu tio também. Né? Meu tio é pastor, meu pai é presbítero ali e tal. Recapitulando aqui, rapidamente. E quando eu via isso, cara, eu olhava assim, tanta ousadia, eu falava, eu nunca vou conseguir fazer isso. Nunca que eu vou sair atrás do meu instrumento da guitarra pra... Mas eu acho que a questão chamada é meio emblemática na nossa cabeça em primeira mão. Tu não consegue aceitar de primeira. Né? Então, a gente vê homens de Deus mesmo, né? Sempre com perguntas diante de Deus. Né? Mas quando Deus escolhe, não adianta. Né? Então, tudo foi se encaminhando para mim cumprir meu chamado. Quando eu saí dessa igreja, eu tive um pouco de dificuldade de entender e acreditar aquelas perguntas assim, será que de fato é isso que eu tenho que fazer? Será que de fato, enquanto eu canto, gera cura em alguém? Será que enquanto eu ministro louvor, será que é isso que Deus quer pra mim? Não o que pessoas vêm me dizem, né? Sim. Então, eu acho que começou aí um pouquinho de dúvida, um pouquinho de, né? E eu acredito que depois de um tempo ali, juntando ou somando, né, essas dúvidas ministeriais, assim, porque era tudo muito novo pra mim, foi 2021, 2022, eu não consegui acreditar nisso. Eu já estava ministrando um pouco nas igrejas e tudo mais, mas eu olhava assim e pensei em 2022 para 2023 ali. Não é para mim. Não é para mim. Junto com alguns problemas que eu tive familiar. E aí eu olhei aquilo ali e falei, quer saber, eu vou voltar para minha igreja. Que eu era antes, que eu tinha mais uma base. O ministério era tudo muito novo, não tinha onde se agarrar. Era tudo incerto. Sim. Vou voltar para minha igreja. Voltei para minha antiga congregação. E, cara... Só que debaixo de palavras que homens de Deus já tinham falado, Rodrigo, é aqui que eu te quero. Rodrigo, é ministrando. Rodrigo, é liberando cura sobre vidas. Enquanto tu canta, algo acontece. Mas demorou pra mim entender que isso era real e verdadeiro.
quando tu não acredita na tua chamada, ou enquanto você não acreditar na sua chamada, prodígios podem acontecer, confirmações, a palavra pode vir de encontro ao teu coração, mas enquanto você não, de fato, baixar a cabeça e dizer, é isso que eu nasci pra fazer. Cara, não tem como Deus vir e querer colocar a goela abaixo, assim. Então, eu com um pouco de medo, voltei, 2022, pra igreja, congregação. E, cara, aí Deus me pegou de... Quando eu voltei e disse, não ministro mais, não canto mais, parece que Deus fechou a porta de tudo, assim. Então, eu, por exemplo, eu nunca tinha até então acreditado nessa questão de ansiedade e depressão. E começou a acontecer coisas na minha vida que o meu corpo começou a responder diferente. Eu não conseguia dormir, eu dormia e acordava com aquele susto, assim. Sim. E eu comecei a... Cara, não sei te explicar, assim, detalhadamente. Eu sei que mudou, as coisas mudaram, assim. Eu tava na igreja, eu continuei ali com a minha guitarrinha, tocando tecladinho de boa ali e tal. E volta e meia, alguém vinha e falava pra mim, Rodrigo, Deus te quer lá, Deus te quer fazendo isso, Deus te quer fazendo aquilo. E aí foi partindo ali pro final do ano de 2022, parece que deu a soma de muita coisa, assim. Tive problema familiar, tive problema na igreja, tive problema de relacionamento. Então, eu acho que tudo numa soma acabou resultando que chegou no final do ano, eu lembro que eu cheguei de um dos cultos ali da minha igreja, antiga igreja, e eu tava sentado no sofá. Cara, de repente, tô ali com a roupa trajada de culto. Ligo a TV, só não consigo prestar atenção. Começo a ficar inquieto. Vou lá, mudo de canal, não dá certo. Boto um filme, não dá certo. E eu, meio ofegante, pego o celular, mexo no celular. Quando eu menos percebo, assim, já tô sem ar. Levanto, vou pra rua e tenho que me sentar, porque eu começo a ficar tonto ali. E eu sem entender nada, tentando entender o que tá acontecendo comigo, o que tá acontecendo comigo. Detalhe, eu nunca acreditei nessa coisa, tipo assim, depressão, ansiedade. Sim, isso aí é a crise dessa geração. Cara, ali, eu lembro que sentado no chão, assim, de noite, e eu comecei... Falta o ar, falta o ar, falta o ar. E eu queria chamar alguém, chamar meu irmão, chamar alguém, não conseguia. E aí, na hora, assim, me veio na cabeça. Isso aqui foi uma crise de ansiedade. Cara, e aí foi ali que começou tudo, assim. No quesito do período de depressão, período de ansiedade. Primeiro começou na ansiedade, né? E eu me lembro que foi um período da minha vida bem complicado. Porque essas questões de... Enquanto você está em dúvida e você não é agarrado a um propósito, e isso aqui eu digo com muita seriedade, enquanto você não tem a certeza do teu propósito, ou você foge da certeza do seu propósito, cara, abre porta pra muita coisa acontecer. Rodrigo, mas aí, por que Deus permite? Não é que Deus permite, é que quando a gente tá vivendo o propósito, ou em busca do propósito, ou buscando direcionamento, né, diante desse propósito, a gente tá no centro da vontade de Deus, concorda? Exato. A gente tá no centro da vontade de Deus. Enquanto a gente tá no centro da vontade de Deus, é como o Jó, que o diabo chega lá na frente, né, chega diante de Deus e fala assim, mas aí, posso tocar nele? Toca. Aí antes de ele sair pra ir tocar, ele fala assim, mas como eu vou tocar nele? Sendo que a tua presença o cercaste. Tá entendendo? Até repito falar isso aí, cara. Então, assim, enquanto tu tá vivendo propósito... Rodrigo, mas eu vivo vivendo propósito, mas eu não entendo. Eu tô falando que a gente vive propósito às vezes sem entender. A gente tem que viver propósito às vezes sem respostas. A gente tem que viver propósito às vezes no meio do silêncio. A grande questão é que a gente quer que Deus fique toda hora liberando palavras, respondendo as nossas perguntas. E a gente quer se agarrar naquilo que é visível. Aí vem a palavra de Deus, né, e nos instrui a confiar sem ver. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E eu comecei, por medo de ministério, por medo de ministrar, por medo de viver de chamado, porque era tudo muito incerto, né, eu comecei a ter essas ansiedades, essas perguntas. E quando eu vi que não estavam sendo respondidas e que eu não estava conseguindo acalmar o coração aqui, eu vou voltar pra minha igreja. Eu vou correr, vou sair. É que nem Jonas indo pro barco lá, né? Então, eu não sei que cidade que eu... Nossa, essa mensagem que eu tenho que entregar lá em Nínive lá é muito forte, né? Então eu vou pro barco lá.
Então, eu acho que foi mais ou menos isso, cara. Eu tentei fugir do meu propósito. Quando eu tentei fugir do meu propósito, as coisas desandaram, assim, né? Então, mas a tua presença ou cercaste já não tem mais, porque tu foge do propósito, tá entendendo? E aí Deus tá dizendo assim, volta pro propósito, sai desse barco, já tem um peixe grande te esperando pra te levar até o propósito. Tá entendendo? Então, cara, quando eu comecei a perceber que eu tinha tomado iniciativas erradas e que eu estava fugindo do meu propósito e que eu não estava em paz, era isso que estava gerando em mim desconforto, ansiedade e, por fim, depressão. Por que depressão? Acho que foi 2022 ali, quando eu tomei a decisão de sair da minha congregação por pressão dos outros, por opinião dos outros, né? Era o fulano de tal, era o reverendo, era não sei o quê. Se não tá aqui, não é de Deus. Se não é assim, não é. Então, pra me ajudar, tinha muita gente que não acreditava também nesse propósito, que me rodeava. Rodrigo, isso aí não é de Deus pra ti. Vocês têm noção disso? O que eu faço hoje, o que eu vivo hoje, ou o que eu ministro hoje, por isso que pra mim foi tão forte receber palavras como da Ana Paula Valadão, da Gabi Sampaio. Porque há 5 anos atrás, eu ouvi o contrário disso. Cara, isso aí é uma armadilha do inferno pra ti. Tá entendendo isso, cara? Então, na minha cabeça, gerou tanta confusão. Aí eu deixo já um conselho. Gente, se não está alinhado ao seu propósito, não faça amizade. Bem isso aí. Se não tem o mesmo direcionamento de Deus, ou se não consegue ter o entendimento de que Deus está te direcionando para algo, e está dizendo, não vai por aí, vem por aqui, não ouve, não acata. Né? Então, isso começou a gerar algumas coisas em mim. Cara, Deus teve que mudar todo o meu ciclo de amigos, Deus teve que mudar todo o meu ciclo de convivência para que pudesse silenciar as vozes e eu viver um processo. O que aconteceu? Eu cheguei num limite. E eu falei, quer saber? Eu vou sair da igreja. Falei assim, eu vou sair da igreja. Eu tô em confusão, eu tô numa cortina de fumaça aqui, não entendendo se é realmente meu propósito, mas aí se eu volto pra cá também, eu já não tô feliz e tô com essa ansiedade, tô com... Meu Deus, eu tô ficando maluco, o que é isso? Sim. Cara, eu me lembro que eu fui pra outra cidade pra silenciar tudo isso. Fui pra uma outra cidade. Fiquei 2 ou 3 meses lá pra silenciar e disse, tô fora da igreja. Só que crente desviado, né? Não tem, gente. Sempre tem aquele sininho do Espírito Santo lá. Não tem como. Verdade. Então, eu tentei fugir. Cara, disso. E ali foi a porta pra depressão, assim. Porque eu tentei fugir, e aí quando a gente se desvia, a gente fala o quê? Eu vou fazer coisa errada. Assim, mas assim, se eu contar qual foi a coisa mais errada que aconteceu, vocês vão rir de mim. Eu acho que foi tomar champanhe, alguma coisa assim. Entendeu? Mas... E aí, escutei uma música lá, que eu nem... Enfim, eu não tenho costume de ouvir música secular, né? Mas por costume mesmo, assim. Não tem nada contra quem tem outra fé e nada contra. Mas eu não tenho o costume de consumir isso. E aí, pra mim, nossa, eu vou ouvir uma música secular aqui agora. Eu tô revoltado, vou ouvir uma música secular. Eu vou enlouquecer. E, cara, mas eu comecei a tomar algumas atitudes, algumas coisas que foram completamente o contrário de alguém que estava na igreja. Sim. Eu comecei a realmente vestir aquela capa de alguém que estava saindo da igreja. Por querer se afastar. Por querer me afastar. Eu disse, eu tô confuso, mas se eu fico lá, se eu volto pra cá também, são muitas vozes que me deixam mais confuso ainda, e aí pessoas apontando o que é o certo pra minha vida, e eu querendo saber de Deus. E aí, Deus, o que o Senhor tem pra mim? Mas aí que entra o ponto, assim, também, né, Rodrigo? Tipo assim, da liderança das igrejas, né? No geral, elas têm um direcionamento de Deus, porque, tipo assim, cara, o que Deus tem pra minha vida, o que Deus tem pra tua vida e pra vida do Luiz são coisas diferentes. Nós podemos estar congregando na mesma igreja, mas eu não... Quem sou eu pra dizer assim, não, Rodrigo, isso que você tá fazendo não é de Deus? Exatamente, cara. O único que poderia te dizer, tu não tá fazendo a minha vontade, é Deus. Mas tu sabe o que acontece, mano? Eu ouvi isso de pessoas que eram referência demais pra mim. E aí foi onde... Isso aí causou alguma coisa em mim. Então eu lembro de voltar pra casa, às vezes, chorando, assim, por eu querer saber, tá, Deus, mas e tu?
O que tu tens a dizer ao meu respeito? O que o Senhor quer de mim? O que vai mexer com o teu coração? Qual é o propósito do teu coração para minha vida? Existe de fato alguma unção enquanto eu canto? Existe de fato alguma unção enquanto eu for ministrar? E eu nem ministrava ainda, cara. Tô falando disso tudo antes de eu começar, antes ali a ministrar, de fato mesmo, né? E já cantava na igreja, já liberava alguma palavra, mas eu tô falando que nem eu vivo hoje, assim. Lidera a equipe de louvor pra, né? Então, e cara, ali foi aonde Deus me deu canções, assim. Porque eu fugi, mas no fundo, eu queria uma âncora. Eu queria uma âncora e eu buscava em Deus, assim. Então, quando eu tava muito, me lembro até hoje, eu fiz uma oração pra Deus. Eu tava na área de casa, lá nessa cidade. E eu fiz uma oração e eu disse assim: Deus, mexe comigo. Agora que eu tô longe de tudo, eu lembro que eu tava num silêncio, cara, uma noite assim, bem lua cheia, bem bonita, assim. E eu gosto muito do silêncio. Pra compor, gosto muito do silêncio. Cara, eu amo silêncio, cara. Amo silêncio. Eu amo conversar. Gente, eu sou da resenha. Eu amo. O nosso barulho, né? Os dois extremos. Adoração, groove, grito. Ixi, pendurar no lustre, né? The of the King. Tamo junto, tudo isso. Mas pra mim, falar com Deus, o silêncio... Cara, no silêncio que Deus me deu canções como Deus vai te levantar, como processo, né? E foi no meio disso tudo que Deus me deu a canção Deus vai te levantar. Eu acho que até eu contei no outro podcast. Ou não sei, eu acho que eu contei. Ou depois. Depois no off. Então, gente, acho que isso aqui foi o ápice, né? Das situações. Eu me lembro que eu estava numa BR-116 aqui. Eu lembro que até hoje tava no carro. Com essa ansiedade, com essa depressão, com essa tristeza assim no coração, né? E buscando respostas em Deus e nada. Eu lembro que eu tava trajado, cara, roupa de culto, assim, E nisso, tô a mais ou menos uns 130 por hora, assim, na BR. Fone de ouvido, tá escutando. Me molha, me lava, me ensina, me inspira e arde outra vez no meu coração com fogo. Me molha, me lava. Gosto muito dessa ministração do Thales. A glória da segunda casa a Deus, a glória. Cara, e eu ouvindo isso, só que com aquilo, carregando tudo aquilo no peito, assim. Sim. Indo para um culto. Tá indo para um culto, trajado. Roupa de culto, gente, pentecostal, né? Ali aconteceu o episódio, assim, que me marcou a minha vida, assim. Porque eu ouvi nitidamente, assim, uma voz, cara. Por que tu não acaba com isso tudo? Só joga a direção pro lado nessa barranqueira e te mata e acaba com tudo. E na hora, assim, eu me lembro que na hora, literalmente, assim, minhas lágrimas começaram a sair, assim. Caía. E eu secava, assim, cara, não conseguia parar de chorar. E aí eu peguei e falei em voz alta pra Deus. Eu disse, se o Senhor me resgatar, se o Senhor me levantar, eu entro no propósito, eu mergulho nisso. Mas que o Senhor me direcione. Cara, eu me lembro que eu fui pro culto, voltei. Lembro até que foi ali onde eu fui chamado pra uma gravadora ali, pra gravar algumas canções, e eu tava no meio disso tudo. E aí, como é? Eu lembro que nessa madrugada, inclusive, um casal... não nessa madrugada não, mas durante a semana ali, pós isso, né? Um casal, liderança de jovens, eu não congrego com eles, mas eles são uma liderança espiritual na minha vida, assim, que eles me ligam, perguntam como é que eu tô. Rodrigo, tô morando por ti. A gente sentiu um negócio meio estranho aqui. Aquele casal pentecostal. Importante assim. ter pessoas importante, assim, né? Cara, importante. E eu lembro que nisso tudo, eu mandei mensagem pra eles dizendo, eu tô parando, tá? Tô parado, tá? Não sei o que. Eu lembro que eles tinham me chamado, queriam me chamar pra ministrar num retiro deles. E eu falei, não tô cantando, não. Não tô ministrando, né? E aí nisso me ligaram, a gente ficou de madrugada conversando. E eu falei, não adianta, não tô me sentindo bem pra fazer isso, tá? E aí nisso
conversaram, me aconselharam, né? E eles disseram pra mim, tu não pode parar. Contei da situação que tinha acontecido, da BR e tal, enquanto eu tava dirigindo. E aí, no outro dia eu acordo com um produtor me ligando. Rodrigo Siqueira? Rodrigo Siqueira, tá. Então, a gente te achou aqui e tudo mais, não sei o que, tal, gostamos de ti, e a gente quer que tu grave com a gente. Aí, tipo, não, calma aí. Como assim grave? Só pra São Paulo, que a gente quer que tu grave, a gente gostou muito de ti e tudo mais, né? E, então a gente quer que... Vem pra cá. Só que a gente precisa de uma canção. Cara, ali eu fiquei, meu Deus, como assim? Já me deu um up, né? Sim, como assim? Alguém... Já animou, né? já deu aquela animada assim. Mas ao mesmo tempo, quando eu fiquei sozinho no silêncio de novo, eu disse, Deus, como é que tu me pega aqui, que nem Pedro, lavando as redes, dizendo daqui não sai nada, e me manda voltar de novo, né? Pro barco de novo e jogar a rede. E aí eu lembro que eu tinha que escrever uma composição. E aí, o que eu pensei? Eu vou escrever alguma coisa que seja legal. Eu vou escrever alguma coisa que pegue. Algo que seja bacana. Acho que é o pensamento da maioria, né? Alguma coisa que, né, que seja bom de ouvir. Eu lembro que a gente sempre espera, né? De madrugada, assim, a mãe sempre criou a gente na oração. Um monte de oração, assim. Eu lembrei da minha mãe. Falando, 3 horas da manhã é a hora que o manto desce, o negócio acontece. Alguma coisa... Reloginho da oração. E aí, alguma coisa acontece. Cara, nisso, eu esperei. Todo mundo dormiu lá em casa, lá e tal. Peguei o violão. Quando eu fui botar a ponta do lápis no papel, assim, pra escrever aquilo que eu achava que ia ser legal, bacana, pra começar a estudar as possibilidades de uma música boa, assim, o Espírito Santo bradou, assim, cara, na sala de casa, assim, enquanto eu tava ali. E me pegou ali. Me pegou. O Espírito Santo falou pra mim, Rodrigo, não ouse escrever nada que você não esteja vivendo. Cara, aí começou. Aí veio a canção Deus vai te levantar. Você não sabe a força que habita aí dentro de você. E que o Deus que te escolheu nunca abandonou você. Canta pra nós esse aí. Lá. Pega a viola aí. Então isso aí foi... Ali foi um combustível de Deus. Acho que foi a primeira vez. Deus vai te levantar foi a primeira canção em resposta de Deus pra mim. Eu já escrevi outras canções e tudo mais, mas 2022 foi o ano, assim, onde todas as canções começaram a ser geradas como respostas diretas do céu para mim, para a minha vida, para a minha própria situação. Né? Então... Eu lembro dessa oração que eu fiz para Deus, eu comecei a escrever essa canção. E num determinado momento eu disse, Deus, mas eu não sei se eu consigo. Eu não sei se eu tenho capacidade para viver isso. Né? Para de fato confiar, esse é o chamado, é esse o propósito, esse é o caminho. E aí foi onde Deus me respondeu enquanto eu dizia, não sei. A resposta do Espírito Santo para mim foi, escreve. Eu comecei a escrever. Será que Pedro sabia que sua sombra poderia curar? Será que alguém sabia que um simples menino teria peixe e pão para alimentar? E você pode até não entender, porque Deus não desistiu de você. Mas o que você não sabia, Ele te ungiu e ainda conta com você. Oh, Deus vai te levantar, não vai ter sepultura, e onde você passar, vai liberar, curar. Receba em sua vida agora poder e unção. Você não vai morrer, não vai parar agora. É hoje que Deus muda a tua história. Hoje vai passar. Hoje Deus vai te levantar. Eu profetizo sobre a tua casa.
Profetizo sobre a tua família. O céu tá dizendo que hoje vai passar, porque hoje Deus vai levantar você. Isso foi que o céu gritou a meu respeito, cara.